pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre surdez. Você sabia que no Brasil 5% da população brasileira possui algum tipo de deficiência auditiva? Segundo o IBGE, esse número equivale a cerca de 10 milhões de pessoas, sendo que 2,7 milhões são totalmente surdos, ou seja, não conseguem ouvir absolutamente nada. E diante disso, nós temos dois termos que são usados erroneamente como sinônimos, que é deficiência auditiva e surdez. Bom, qual a diferença entre eles? Na deficiência auditiva existem graus, que variam do leve até o severo, enquanto na surdez a pessoa não consegue ouvir absolutamente nada. Então, deficiência auditiva é a perda parcial, enquanto na surdez é a perda total da audição. Nós podemos nos perguntar quanto às causas da surdez. Bom, há casos em que a pessoa já nasce com deficiência, enquanto em outros casos essa deficiência pode ser adquirida ao longo da vida, como por exemplo, ela pode ser provocada por diabetes, por meningite, pode ser provocada devido a algum acidente e ela é bem comum também em pessoas idosas. Também pode ser provocada por uso excessivo de fone de ouvido em volume muito alto. A ONU estima que até 2050, 900 milhões de pessoas podem adquirir a surdez. Com relação à educação de surdos no Brasil, ela teve início por influência europeia, porque os países europeus eles estavam muito mais à frente desse tema, né, dessas questões de educação das pessoas surdas, e o Brasil bem mais atrás. E então, os percussores dessa fase no Brasil foram o francês e também surdo Ernest Rouet e o até então imperador do Brasil, Dom Pedro II. Tudo começou quando Dom Pedro II convidou Ernest Rouet para vir ao Brasil com o objetivo de fundar um instituto, uma escola que propiciasse o ensino para a comunidade surda. E então, no ano de 1855, Ernest Rouet chega ao Brasil e só no ano de 1857 é que ele e também o imperador vão fundar a primeira escola para surdos do Brasil, que foi denominado Instituto Nacional de Surdos Mudos. Inicialmente, esse instituto atendia apenas surdos do gênero masculino, e só mais à frente, ao longo dos anos, é que ele passa a atender também alunas do gênero feminino que também têm a deficiência auditiva. Então, dentro do Instituto, Ernest Rouet ele começou a se aprofundar um pouco mais nos estudos dele e assim ele desenvolveu, juntamente com outras pessoas que estavam ali e que conheciam também alguns símbolos utilizados no Brasil pela comunidade surda, Ernest Rouet desenvolveu a língua brasileira de sinais, digamos assim. E foi uma junção da língua francesa de sinais com os sinais que aqui já haviam. Então, Ernest Rouet, dentro do Instituto, ele começa a desenvolver ali a sua metodologia e começa a obter resultados. No entanto, Rouet ele decide sair do Instituto para se dedicar ao ensino em um outro país, no caso o México. Com isso, com o fato de Rouet sair do Instituto, ocorreu uma troca de direção e um dos diretores escolhidos foi Manuel Magalhães Couto. Ele não era preparado, ele não tinha o conhecimento sobre a educação de surdos e após uma inspeção governamental no ano de 1868, Magalhães Couto foi demitido e após essa inspeção o governo constatou que o instituto estava mais para um asilo que abrigava pessoas surdas do que uma escola.
Mais adiante, no ano de 1880, ocorreu uma conferência na cidade de Milão, a qual se pautou que os surdos não deveriam se comunicar através da língua de sinais, mas sim desenvolver a oralidade e se comunicar de forma natural como qualquer outra pessoa. E essa temática discutida nessa conferência, ela foi influenciada principalmente por Alexander Graham Bell, que defendia essa questão de um surdo desenvolver a oralidade e não ficar apenas acomodado à língua de sinais. E então, após essa essa pauta, ela foi aprovada. Então, foi estabelecido que em todas as instituições de educação direcionadas para a comunidade surda, não teria mais que aplicar a língua de sinais, mas sim desenvolver um ensino oral. Essa decisão impactou a educação dos surdos no mundo todo, inclusive no Brasil, no Instituto Nacional de Surdos, na qual os professores foram obrigados a adotar esse método de ensino. E os alunos também foram ali obrigados a obedecer essa decisão. No entanto, muitos deles ainda praticavam a língua de sinais às escondidas, nos pátios do instituto e também nas salas, em becos e por aí vai. Bom, com o passar dos anos, essa problemática foi sendo quebrada e aos poucos se voltou a praticar a língua de sinais normalmente, assim como antes. Com essa liberdade, então, de praticar a língua de sinais, foi se desenvolvendo, aproximadamente aí, adentrando no século XXI, as práticas de bilinguismo, que é o reconhecimento da língua de sinais, no caso do Brasil, Libras, como a língua materna, das pessoas surdas, e o português como sendo uma segunda língua, com a qual eles iriam desenvolver o aprendizado por meio da escrita. Então, por anos, se travou uma luta para adquirir mais direitos e aprimorar a educação da comunidade surda. E até chegar no que a gente conhece hoje, com as tecnologias e todos os métodos que facilitam a educação dessa comunidade. Eu vou apresentar sobre os dados atuais sobre a educação dos surdos no Brasil, os avanços e as déficits. Primeiramente, sobre os dados atuais sobre a educação dos surdos no Brasil. Segundo o IBGE, 5% da população brasileira é surda e parte dela usa Libras para se comunicar. Dos 100% dos surdos no Brasil, apenas 7% terminaram o ensino superior, 15% frequentaram a escola até o ensino médio, 46% até o fundamental e 32% não tem um grau de instrução, ou seja, não frequentaram a escola. Ou seja, a minoria terminaram o ensino superior e mais da maioria frequentaram a escola até o fundamental. Sobre os avanços da educação do surdo no Brasil, além da lei que oficializa Libras como a língua oficial da comunidade surda, que é a Lei 10.436, criada em 2002, a Lei 5.626, criada em 2005, que obriga a faculdades de licenciatura e fonoaudiologia ensinarem Libras. Essa lei ela foi atualizada pela Lei 2.403 de 2002, segundo ela obriga também o ensino básico
ensinar Libras. Além dessas leis, foi criado mais 3 leis no ano passado, em 2021. Projeto de Lei 390 de 2021 da deputada Valéria Bolsonaro. Assegura a alfabetização em Libras a partir do primeiro ano do ensino fundamental 1, em escolas públicas e privadas. O projeto de lei 589 de 2021 do deputado Altair Moraes obriga empresas de atendimento telefônico a disponibilizar esses serviços através de chamada de vídeo para pessoas surdas. E o projeto de lei 500 de 2021 do deputado Tenente Coimbra sugere a obrigatoriedade do uso de Libras em propagandas institucionais do governo de São Paulo. As déficits da educação dos surdos continua sendo a carência por intérprete de Libras. Segundo dados do IBGE, a Federação Mundial dos Surdos, 80% dos surdos do mundo todo tem problema de alfabetização e baixa escolaridade. E apenas 0,8% de surdos no Brasil trabalham com carteira assinada. Atualmente, com o avanço da inclusão das pessoas com deficiência no sistema educacional brasileiro, preconiza-se que os estudantes surdos frequentem as aulas regulares. Entretanto, essa população necessita de um maior cuidado, uma maior atenção no que diz respeito à educação, porque é necessário mais investimento, é necessário que haja professores especializados em Libras, é necessário que haja um intérprete dentro da sala de aula para que esses alunos possam desenvolver todas as suas potencialidades. É o que, infelizmente, não se vê acontecendo como deveria. Há um déficit nessa parte da educação. Então, a população surda que frequenta as escolas regulares sofre ainda com os desafios da inclusão. Diante disso, é importante ressaltar que houveram sim muitos avanços no que diz respeito à educação dos surdos no Brasil. Entretanto, muitos desafios ainda precisam ser vencidos. A inclusão precisa partir não só da escola, mas da sociedade como um todo. A tecnologia pode ser a nossa grande aliada no processo de inclusão. Por isso, enquanto sociedade, devemos buscar as ferramentas e os meios que nos possibilitem acolher e incluir as minorias. Assim, deixamos aqui 2 sugestões de aplicativos que podem auxiliar você a desenvolver uma maior familiaridade e um melhor contato com a Libras. Nossa primeira sugestão é o Tec Libras, que é uma ferramenta desenvolvida pensando naqueles que estão em consonância com a inclusão. Ele consiste em um teclado, em Libras, que tem o objetivo de facilitar a comunicação da comunidade surda, além de ser uma ferramenta pedagógica valiosa para aqueles que estão começando ou quem já é fluente na língua de sinais. Nossa segunda sugestão é o HandTalk, que é uma ferramenta para dispositivos móveis que faz uso de um personagem para converter textos, imagens e áudios para Libras. É possível, inclusive, tirar foto de uma placa e pedir para traduzi-la. O projeto, desenvolvido em Alagoas, ganhou uma competição bianual promovida pela ONU, que reconhece aplicativos de relevância para a humanidade. Legal, né? Vamos deixar aqui a indicação de 2 opções de filmes que possuem a surdez como principal temática. O primeiro deles é The Hammer, não sei se é assim que pronuncia, é um filme de 2010 inspirado em fatos reais. Ele conta a história de Matt Hamill, um dos mais emblemáticos lutadores surdos dos Estados Unidos. O filme mostra com maestria os desafios que Matt enfrentou durante sua vida e a superação das dificuldades antes de se tornar um grande campeão de luta livre. O filme está disponível no YouTube e vamos deixar o link aqui na descrição. O segundo filme é No Ritmo do Coração, ou Coda, que conta a história de uma família surda que possui uma filha que ouve. Eles trabalham num negócio de pesca nos Estados Unidos e a personagem principal é a Ruby, que ela é a única pessoa, como eu falei, que escuta e ela possui um talento excepcional para música. A Ruby enfrenta dificuldades entre ajudar a família e ao mesmo tempo se dedicar à música, que é sua grande paixão. O filme foi vencedor do Oscar de melhor filme e rendeu vários prêmios aos atores. O filme está disponível no Prime Video.